Boa tarde. No programa de hoje, iremos falar de um problema que atinge milhares de jovens em todo o Brasil. O trabalho infanto-juvenil afeta crianças e adolescentes com menos de 16 anos. Apesar de ser proibido por lei, ainda é uma prática muito realizada nas áreas mais pobres do país. Veja agora uma reportagem em parceria com a TV Câmara Natal a respeito do assunto. Os números do trabalho infantil são preocupantes. Segundo dados da Organização Mundial do Trabalho, atualmente cerca de 168 milhões de crianças e adolescentes deixam os estudos para trabalhar, o que corresponde a 11% de toda a população infanto-juvenil. Diante desse quadro, a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, presidida pela vereadora Júlia Arruda, reuniu os principais personagens envolvidos na erradicação da atividade. No último dia 12 de junho, mundialmente é evidenciado a data de erradicação do trabalho infantil. Então, aqui em Natal tivemos uma solenidade, uma assinatura de um termo de compromisso da Prefeitura Municipal de Natal, com o Ministério Público do Trabalho, várias instituições, para darmos realmente as mãos para enfrentarmos esse problema tão crítico, tão crônico aqui na nossa cidade, tão visível, e que temos que realmente ter alternativas para tirar as crianças das ruas, das feiras livres e se colocar na sala de aula. Trouxemos esse tema aqui para a Frente Parlamentar, para ser discutido com todos os atores que fazem parte da frente. Um dos destaques da audiência foi a presença da auditora fiscal do trabalho, Marinalva Dantas, reconhecida nacionalmente e que trabalha há cerca de 20 anos no enfrentamento do trabalho infantil e escravo. Para ela, é preciso uma ação integrada entre vários órgãos do poder público. O Brasil, ele reconheceu que tinha crianças exploradas no trabalho em 1992, porque até então ele negava. Então nós tínhamos mais de 8 milhões de crianças trabalhando. Reduzimos de 8 milhões, estamos com 3 milhões e 300 crianças. Foi uma diminuição grande, mas não suficiente, porque as crianças estão entrando cada vez mais novinhas. Nós tivemos relato de hospitais onde uma criança foi atendida por acidente de trabalho com 4 anos de idade. As pessoas não podem achar isso normal. O Tribunal Regional do Trabalho também esteve presente na reunião da Frente Parlamentar através do juiz Cássio Oliveira. Ele explica que é preciso uma maior conscientização por parte da sociedade, que em alguns casos ainda insiste em fazer o uso da mão de obra infantil. Existe uma falta de consciência social do que diz respeito ao trabalho infantil e especificamente dos prejuízos causados a essas crianças. 85% das pessoas que são resgatadas na condição de trabalho escravo contemporâneo foram trabalhadores na época da infância. Então, há necessidade de um processo de conscientização dos efeitos nocivos do trabalho infantil. Em tantos anos, à frente do Fórum Estadual de Erradicação ao Trabalho Infantil do Rio Grande do Norte, Marinalva conta casos absurdos de exploração que mais chamaram a atenção. Uma criança, ela fica ali na fazenda, não conhece pão, como eu já conheci o menino, nunca viu um pão na vida, nunca viu leite. A única coisa que ele botava num copo era um líquido preto, café. E então essas crianças não sabiam desenhar, nunca tinham ouvido uma música na vida. Como é que você pode acreditar que essa criança é uma criança? Montando e desmontando motosserra, derrubando cerca, com 11 anos de idade. Então, para mim, sempre chocante, e também a exploração sexual. As vítimas dos pedófilos são, coitadas, são uma das maiores atrocidades que se pode fazer com a criança. É um ser humano adulto dentro de uma criança. Não podemos abreviar uma adolescência, uma infância. Precisamos dar condições que elas sejam em sala de aula. Para quem ainda acha que a exploração do trabalho infantil é uma realidade distante, basta olhar para os canteiros e semáforos da cidade. Elas não estão ali livremente. Elas estão sob o comando de alguém. E elas correm risco de atropelamento, de assédio sexual e até de pedófilos, traficantes, tudo eles estão expostos ali.